Vamos reagir aqui a um vídeo do Feleal. Bom, sejam bem-vindos aí a meu mundo, seu mundo, nosso mundo, o mundo do Gabriel. Pois é, olha lá o que o Feleal postou. O pior país que já visitei, Egito. Por que fui embora? Vamos entender, gente? Por que ele iria tão embora? Ele iria embora assim tão cedo? Tão embora não dá, né? Olha só as pirâmides. Coisa linda, né? Coloque aqui nos comentários, guys, que países vocês visitariam do continente africano. Logo mais eu vou dar o meu veredito. Chegamos no Egito, porém já é hora de ir embora. Caramba, mal chegou no Egito, mal chegou, já quer ir embora. Não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber. Viajar pro Egito era um dos meus maiores sonhos e esse sonho se tornou um pesadelo assim que eu cheguei no aeroporto do Cairo. Esse aqui é o segundo scanner e a quarta vez que vão checar minha mala. Nesse canal a gente só tem duas regras. A primeira que é não mentir para vocês e a segunda é não falar mal de países, culturas e comidas. Já começa muito bem, essas regras são fundamentais. Mas como a regra número 1 é sempre a mais importante, hoje eu vou falar para vocês a minha pior experiência viajando e consequentemente eu vou ter que falar mal do Egito. E se você já pensou em visitar o Egito, você precisa assistir esse vídeo até o final. Entre todos os países que a gente já visitou nesse mundo, com certeza absoluta, o Egito estava pelo menos no nosso top 5, se não tivesse acima disso. Eu sempre quis conhecer o Egito desde criança e eu sempre vi um monte de vídeo de teoria da conspiração, das pirâmides. Eu adoro essas teorias, adoro estudar a história. Bom, por falar em história, em turismo, esse canal vai sair, esse vídeo vai sair, no canal não, né? Gente, eu não despertei, desculpa. Olha, eu vou postar esse vídeo aqui nos dois canais, tanto no canal principal, Gabriel Barreto, quanto no Mundo do Gabriel, tá? Só para deixar bem claro. Esse conteúdo mais de turismo eu vou jogar lá no canal principal, tá? Que é o canal que vão sair as músicas, os clipes, enfim, vídeos atuando, de dublagem que saem lá no meu TikTok. Então, me sigam no TikTok, no Kawaii. No Instagram, vão estar aqui na descrição os arrobas. Tá certo? Eu vou criar um conteúdo de turismo lá que eu já fiz vlogs das minhas viagens lá no canal principal. Tá ok? Até eu me replanejar a reciclagem do canal principal, porque aquele canal tá sendo renovado, né? Tá passando por uma limpa. Eu queria ver muito isso de perto, então a gente guardou todos os nossos recursos e esforços para conseguir ir para o Egito de uma forma tranquila, para ficar mais de 15 dias lá, e daí a gente começou a pesquisar sobre vídeos na internet, sempre gente falando experiências muito boas, mas também tem sempre gente falando experiências bem negativas. E eu vou te falar que todas as experiências negativas, eu sempre culpei mais a pessoa do vídeo do que o próprio país, porque eu sempre estou viajando e eu acho que tudo é uma questão de comportamento. Eu também acho isso. Porque a gente precisa estudar bem, analisar bem como que funciona a população, o comportamento da população, além dos pontos turísticos, não é só a cultura do país. A gente tem que analisar muitos aspectos antes de viajar para esse local. Antes de ir para o destino, a gente precisa estudar ele. A gente tem que analisar muito, a gente tem que pesquisar bastante, para não cair lá de paraquedas e não saber o que fazer na hora H. Então é o que eu recomendo para vocês viajantes. Façam isso, estudem muito, analisem a situação, pesquisem o país, a cultura dele, sobre o povo, vejam relatos de pessoas, né, anteriores, vídeos antigos, não tão antigos, tá, mais recentes, tá, ok? Vídeos antigos, o que dizer, já postados, já gravados. Vocês precisam se planejar bem, tem que fazer um planejamento estratégico de turismo antes de viajar, tá ok? Porque eu conheço gente que já passou por isso, conheço muita gente que sentiu na pele, entendeu? Mas é claro, a gente precisa sentir na pele, na prática, para realmente entender o país.
Até, meu amigo, até chegar a minha vez. E quando a gente foi pro Egito? A gente foi agora, em novembro. Era pra ter um monte de vídeo do Egito pra vocês. Eu tava extremamente animado. Fui lá, compramos tudo, chegamos no Egito. E assim que a gente chegou, começou os problemas. Já na chegada, pra você ter uma ideia, assim que o nosso avião aterrissou e eu literalmente saí do avião, conectei minha internet. A primeira mensagem que eu recebo é: a sua mala está extraviada. Já pensou em ganhar renda extra e garantir seu segundo salário sem precisar sair de casa? Conheça. E a gente não conseguiu localizar ela. E aí já começou a me dar um desespero muito grande, que eu falei, cara, eu tô sem mala, eu vou estar sem equipamento, como que eu vou gravar, como que a gente vai fazer o vídeo para as pessoas, eu vou acabar gastando um dinheiro que eu não tenho para ficar no país enquanto eu tô sem nada. E aí já começou a bater um desespero. E aí a gente entrou dentro do aeroporto. E meu amigo, o aeroporto de Cairo, pelo menos da onde a gente entrou, é um caos. Eu juro pra você que parecia que eu tinha chegado na fila do SUS, lá da periferia de São Paulo, da onde eu vi. Eu acho que nem a fila do SUS estava tão feia quanto esse aeroporto, mano. E assim que a gente chegou, a gente já tinha o e-Visa. Se você não sabe, pra entrar no Egito você tem duas formas. A primeira é, ou você faz um visto eletrônico, que já vai direto pro seu passaporte, ou você compra, literalmente compra o visto dentro já do aeroporto, sem grandes dificuldades. E para facilitar o nosso processo, eu basicamente fiz o seguinte: eu já fiz online pra gente chegar e já tá tranquilo, só passar, já que a gente chegaria de noite. E assim que a gente pegou uma fila assim muito grande, com 90% das pessoas doentes na fila, tossindo e literalmente parece uma fila do SUS. Quando a gente chegou na nossa vez, a mulher simplesmente pegou meu passaporte e falou assim: você não tem visto. Eu falei assim: como assim eu não tenho visto? Eu fui e mostrei pra ela o recibo que eu tinha, que eu já tinha pagado o visto, que o visto já estava válido dentro do meu passaporte. Ela falou assim: não está, se vira, vai ali do outro lado e compra um visto novo. Nisso já tinha ido $50, mas isso nem é o problema, na verdade, esse é o menor dos menores dos problemas até então. E daí a gente foi até o guichê que ela tinha informado pra gente aonde compraria o visto. E existia 2 guichês, e esses 2 guichês na verdade eram bancos, imagina tipo assim, um banco do Bradesco e um banco do Brasil um do lado do outro, e assim que você compraria o visto. Eu achei um pouco estranho, mas de novo, até aí tudo bem, isso não é nenhum problema. Eu cheguei pra comprar o visto, e aí eu fui informado carinhosamente, com toda a educação do mundo, que só aceitaria dólar, euro ou libras. E eu não tinha nem dólar, nem euro, nem libras, porque eu já tinha feito o visto, então não estava com a preocupação de chegar já com dinheiro. Ainda mais dinheiro de outros lugares. Enfim, eu sempre uso o cartão, sempre uso a Nômade, e qualquer coisa eu sempre saco. E aí eu fiquei confuso, eu falei assim, mas, né, tipo, tô no Egito. Então se eu tô no Egito, basicamente é o seu dinheiro, então eu acho que dá pra aceitar. E ele falou, não posso aceitar, porque a única coisa que eu aceito é dólar, libras ou euros. E aí eu falei, mas aonde que eu vou sacar? Porque no caixa eletrônico de vocês não sai esse tipo de dinheiro. Aí ele falou assim, ó, vai ali fora e lá você consegue trocar. Eu achei estranho, segui em direção pra ir do lado de fora, só que aí um policial me parou e falou, o que você tá fazendo aqui? Porque do lado de fora era o avião, tipo, da onde eu tinha descido, então eu não podia acessar lá o avião, por exemplo, entendeu? No final das contas foi uma baita de uma confusão. O policial me pegou, me levou pra dentro de novo e falou assim, o que você tá fazendo? Eu expliquei pra ele a situação, aí ele foi até o cara e ele falou pro cara assim, olha, passa o cartão pra ele. Aí eu falei assim, mas é que ele falou que não passa cartão. Aí ele falou assim, não, mas ele vai passar pra você. E ele fez o cara passar o cartão, e o cara tinha 3 máquinas de cartão, ele podia passar o cartão desde o princípio, mas ele só não queria passar o cartão por conta talvez de taxas de maquininha, mas o policial pedindo pra ele carinhosamente, ele fez com aquela cara maravilhosa, e agora teríamos o visto para passar. E aí, meu amigo, começa a luta de achar uma pessoa pra a gente conseguir descobrir o que aconteceu com a mala. E aí pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta pra um, pergunta pra outro, pergunta, e não tem organização, cada um fala assim, é aquele fala é aquele, aquele fala aquele, aquele fala aquele, até que você vê uma muvuca de pessoas que tá ali procurando, achou um indivíduo, era o cara que tava ali pra todas as malas perdidas, e vai por mim, tinha muitas malas perdidas, eu não fui premiado. Na verdade é uma coisa que acontece demais no Egito, e uma primeira recomendação nesse vídeo é, sela sua mala bem selada, faça de tudo para que as pessoas não tenham muito acesso a ela, porque senão você pode ser roubado, e você vai descobrir que eu fui roubado. Porém, meus problemas tinham apenas começado, porque esse era só o primeiro dia. Na verdade, não era nem o primeiro dia, era só a noite da chegada. Daí, saindo do aeroporto, você vai se deparar com um monte de táxi. E o
Egito é um dos países mais baratos para um brasileiro viajar. E eu cheguei já no táxi sabendo mais ou menos quanto custaria. E custaria cerca de 10 a 20 dólares. Porque eles têm sempre esse negócio de querer te cobrar já diretamente em dólar. Já que o dinheiro egípcio tem uma desvalorização absurda e ele vale bem menos do que o real, por exemplo. Cheguei no cara ali, que não era nem o mais barato nem o mais caro, que tava no meio, de 15. Falei, pô, 15 também é justo, porque a minha distância é longa. Então a gente decidiu ir com esse cara que era um senhor da cara amigável. E a gente falou, esse senhor talvez não vai roubar a gente, não é mesmo? E aí quando a gente chegou no táxi, começou uma aventura. Eu tô colocando um... Não pula. Eu tô aqui pra te dar um curso de italiano de graça. Sério mesmo, de verdade. Eu sou o professor Silvano Formentini. O endereço aqui pro cara, ele parou simplesmente no meio da marginal aqui do negócio. Então me colocou o endereço pra ele. E o negócio escreve de trás pra frente, eu tô perdido, ó. Vou escrevendo aqui, né? Ele vai acrescentando de trás pra frente. Esse bicho tá tudo errado, o bagulho. Ele tá no meio do negócio. Ixi. Será? Que é isso? E agora, e se eu tiver posto errado o negócio? Se eu tiver colocado outra cidade? Você conferiu o tempo? Pra ver se tá batendo? Tá em árabe! Tá escrito em letras estranhas. So it's 20 minutes? Yeah, on GPS? 30 minutes? No, in the GPS. Because in my GPS say 90 minutes. Yeah. Não, ele fala um pouco inglês. Fudeu, mano. Deixa eu ver se ele tá seguindo o que eu tô seguindo. Não. Não tá. O meu GPS tá indo. Já, plus? GPS, tá? Yeah, I think. Yeah. Mesh, GPS. Oxi, mano. E se você der o seu celular pra ele seguir? Do you wanna see here? Do you wanna use this phone? Okay, mano. Não fala comigo. Do you wanna use this one? Yeah. Good. Ok. Tá bom, é isso aí. Porém, eu percebi que ele estava fazendo um caminho que não era do GPS. A princípio eu estava achando que eu tinha errado o caminho ali no celular dele que eu coloquei, mas eu percebi que na verdade ele estava parando em um lugar para poder cobrar o meu cartão. E lembre-se, o valor inicial era de 15 dólares. Então ele parou num lugar assim muito estranho mesmo. Me levou para uma casa cheia de cara, cheia de computador, cheio de máquina, parecia um negócio de máfia mesmo. Eu deixei a produção meio que do lado de fora, qualquer coisa ela corria. E aí na hora de me cobrar ele já veio, não, mas é 15, mas é 5 do cara, 5 da maquininha e não sei o que. E no final das contas já saiu uns 25 dólares. Eu falei, pô, já aumentou 10 da onde tava. Depois que cobrou no cartão, eu fui ver minha fatura. Foi cobrado ainda mais do que isso. De algum jeito eles conseguiram cobrar os 25 ali. E detalhe, a maquininha já cobrou em dólar. E não foi nem conversão direta, sabe? É como se a maquininha já fosse dos Estados Unidos, por exemplo. E provavelmente eles usaram uma maquininha tipo como se fosse de restaurante, que dá pra você colocar uma gorjeta. Era uma cobrança já tipo de 35 juntas, somadas numa conta só. Como se eu tivesse dado uma espécie de gorjeta pra ele, que eu nunca dei, obviamente. Depois disso tudo, finalmente chegamos no nosso hotel. Ou que pelo menos deveria ser o nosso hotel, porque eu e a produção escolhemos a dedo esse hotel, que não era um hotel, parecia mais um apartamento, né, produção? Parecia mais um prédio. Um Airbnb, exato, parecia muito mais um Airbnb do que um hotel. E aí sai um senhor de uma salinha assim, que começou o primeiro choque. Ele saiu de uma sala que era uma espécie de depósito misturado com sala de gás, sabe, de aquecimento a gás. E ele tava morando literalmente num pedaço de tapete. E ele saiu descalço, com uma roupa meio suja assim, e falando que ele era o segurança do local e que ia ajudar a gente. A gente achou meio estranho, porque a gente não sabia se ele tava ali mesmo porque ele podia, ou se ele era a pessoa que iria atender a gente de fato. E ele foi lá, abriu a porta do elevador, super simpático, um amor. O cara sempre foi muito amor com a gente depois disso. Eu acho que foi um dos caras assim que fez o lugar ficar um pouco melhor pela simpatia, pela simplicidade dele. Ele colocou a gente no elevador, e aí na hora que ele apertou o botão do elevador, o hotel, nosso hotel assim,
maluco, né? Porque aí o elevador começou a subir e não tinha porta. Aquele elevador maravilhoso que mostra a sujeira, as coisas quebradas, os andares de cima, sem, sabe, todo o visual bem bonito, como você tá vendo. E aí a gente chegou no nosso quarto maravilhoso e vamos ter a nossa primeira noite, testar a internet, mas aí a internet não funciona e falou que era uma internet rápida. A gente olha pro lado de fora, tá um caos, buzina, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente já começou a ficar assim, gente, será que a gente tomou a decisão certa? Será que a gente fez alguma coisa errada? A gente começou a procurar por hotéis, e aí tem uma coisa muito maluca, mas muito maluca no Egito. É que assim, nesse lugar tem esse hotel que custou $50, do lado tem um hotel de 150 e do lado tem um hotel de $10. E aí você fica muito perdido, porque você nunca sabe o que escolher. Você fala assim, mas 150 é muito, e esse de 50 parece que tá tão bom quanto. Todos os reviews positivos, e aí você começa a falar, mano, tem alguma coisa errada. E aí a gente descobriu que tem uma fábrica de reviews falsos, tem um monte de avaliação que é falsa. E os que mais fabricaram reviews falsos é aquele que cobrou 50 ou 150. E o mais chocante de tudo é que se você andar 5 minutos, você tem um dos hotéis mais caros do Egito, que a diária, na época que a gente estava mais de $2.000. E meu amigo, não vale $2.000 esse hotel por dia, nem aqui, nem... Porém, esse problema nem era um dos maiores problemas que a gente ia enfrentar. O fato de ficar 15 dias ali pra gente é até normal, vamos colocar assim, mesmo que a expectativa tivesse completamente diferente da realidade. E aí foi quando a gente decidiu começar a trabalhar. E aí a gente viajou até uma cidade vizinha para ir em um supermercado bem típico, bem tradicional, longe do turismo, para gravar para vocês. Hoje nós estamos no supermercado não turístico do Egito, com muita gente, muita coisa diferente e muitas comidas que eu nunca vi na minha vida. E nossa missão é entender os valores aqui, ver produtos diferentes e ainda experimentá-los. Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 1996. Quando a gente começou a gravar, não tinha nem 5 minutos de vídeo. Aliás, bem menos que isso, né? Tinha, sei lá, o primeiro minuto de vídeo. Primeiro minuto de vídeo a gente já foi barrado. E aí a pessoa falou que a gente não podia gravar. Enfim, aconteceu e pode acontecer, na verdade, né? Em vários países pode acontecer isso. Apesar que eu acho que a gente tem vídeo em supermercado, sei lá, mais de 200 vídeos em supermercado, isso não acontece. Porém, aconteceu lá. Mas podemos dizer que a sorte não estava do nosso lado até então? Caramba, que experiência diferente, né? Uma das coisas que estava me incomodando muito é o fato que eu já estava na terceira noite sem a mala. Eu já estava lavando cueca no banheiro e secando no secador, porque era só a mesma cueca que eu tinha. E a gente estava tentando encontrar essa mala de todos os jeitos. A gente tinha um rastreador, mas esse rastreador sempre falava que essa mala estava no mesmo lugar, que ela não tinha saído e que ela não tinha chegado pra gente. E aí a gente recebeu uma mensagem em árabe. فإحنا لسه هتصل النهارده بالليل لو الساعة 12 بالليل أول ما الشنطة هتصل بكرة الصبح إن شاء الله نكلمك لو وصلت بكرة تمام يا فندم؟ E essa mensagem em árabe não dava para traduzir. Colocava o áudio do árabe falando no Google Tradutor ou outros tradutores e não funcionava. Eu mandei esse áudio para um amigo meu que fala árabe e ele não entendeu nada. Ele falou, Fê, eu não consigo entender o que esse árabe falou, cara. Ele falou árabe, mas é um árabe que eu desconheço. E aí a gente começou a ficar preocupado, até que a gente conseguiu contato com a empresa e eles falaram que a mala tinha chegado. A mala estava registrada no nome da produção. Então, quando a gente chegou no aeroporto, eles não deixaram entrar, porque estava registrado no nome da produção e só ela ia poder entrar. E aí eu comecei a ficar muito preocupado, comecei a ficar ansioso, porque essa mala tinha desaparecido por 3 dias, e aí ela entrou sozinha e tava uma desorganização danada quando a gente chegou no aeroporto. Aí eu fui barrado, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Aí a produção me manda uma foto com um papelzinho assim, tipo um termo, falando que ela se responsabilizava por tudo que tava na mala. Se tivesse qualquer coisa ali de errado, ela se responsabilizaria por essa coisa, seja droga, seja arma, seja lá o que for. Mas a produção foi e assinou esse termo. E eu tinha falado pra ela, não assina, porque, gente, a mala ficou perdida 3 dias. Como que a gente sabe o que tá dentro dessa mala? Não tem como. Você tá vendo a mala? Não. E aí, como que a gente faz?
Aí ela teve que assinar, porque senão a gente não teria mala. E aí eu fiquei esperando assim, muito ansioso. Aí eu olho pra porta, ela tá saindo com o cara. Eu falei, meu Deus do céu, deu certo, graças a Deus. Aí ela sai com o cara e vem na minha direção, e o cara fala pra ela, olha, lembra meu rosto? Isso no meio assim, no meio do aeroporto, do lado de fora. Porque eu vou lá pegar sua mala, eu não sei quanto tempo vai demorar, eu não sei, você vai ter que esperar aqui, lembra quem sou eu, e uma hora eu volto aí. Qualquer hora eu volto com a sua mala. Quem garante que essa mala vai estar em bom estado? Que nada garante nada. Na verdade, a gente estava completamente perdido. E aí o cara chegou com a nossa mala e a gente estava no meio das pessoas ali, então não tinha muito o que fazer. E fora a gente, tinha um monte de gente esperando por mala, um monte de gente com mala extraviada. A gente pegou a nossa mala, trouxe para casa e quando eu abri, eu tive a decepção de saber que eu fui roubado. Graças a Deus não pegaram equipamento, porque a maioria já estava com a gente em outra mala, mas pegaram camisetas minhas, pegaram 4 camisetas. 4 camisetas pretas. 2 de uma marca e 2 de outra marca, que são marcas diferentes, mas levaram 2 de cada, porque eu tenho tipo 7 de uma marca, 7 de outra, levaram 2 e 2 para ver se eu não sentia falta. Mas eu senti, viu? Eu senti falta, que são as únicas roupas que eu tenho e era tudo preto, tudo igual, mas eu sinto falta na hora que eu tô viajando, tá bom? Só que isso ainda era o começo. Aí sim a gente ia enfrentar problemas de verdade. Que cena, meus amigos. Um cara empurrando o carro, um cara de cavalo, os carros todos batidos, buzina pra tudo que é lado, carrinho batendo na frente do outro. E agora, com todas as nossas malas em mãos, nós estávamos preparados para explorar o melhor do Egito, para conhecer as pirâmides, para fazer os vídeos de comidas para vocês, mas toda vez que a gente saía para a rua, a gente começava a sentir um desconforto, porque a gente estava bem numa área central do Egito e tinha muitos moradores locais. E toda vez que a gente saía, atraía muito olhar para a gente, só que não era um olhar de curiosidade somente, sabe? Porque isso acontece bastante. Nos países asiáticos sempre acontecia, porque eu sou alto, eu sou barbudo e muitas das vezes diferente, me visto diferente, né? Sempre todo de preto, parecendo um gótico. Então é normal as pessoas às vezes olhar com um senso de curiosidade, mas eu percebia que o olhar estava sempre mais direcionado para a produção. E toda vez que a gente estava na rua, tinha sempre muitos homens na rua. E isso começava a me incomodar como homem, porque tinha um monte de homem olhando para minha mulher. Então, obviamente, né, isso incomoda um pouco. E toda vez que as pessoas paravam a gente na rua, as pessoas sempre perguntavam: vocês são casados? Teve um cara até que ele, como que ele fez? Ele perguntou se a gente era casado, aí ele olhou pra ela assim e perguntou, não são só namorados, não? Ah, tá. E ela não tem uma irmã igual ela, não, assim, bonita? Thank you. I don't need luck. I'm a lucky person. You right? Yeah, my wife. Sure? Yeah. Boyfriend? Girlfriend? Wife. Very lucky. You don't have sister same you? No. I'm single. No. Yeah, but in Brazil if you say that, it's not a good thing, yeah. E aí esse tipo de aproximação começa a gerar um desconforto, porque essa fala começa a mostrar que ele teve um desejo pela produção, e ele queria alguém que fosse igual ela, porque o desejo está estabelecido nela. E esse tipo de fala vai incomodando. Eu lembro até que eu falei pro cara, sua sorte é que a gente não tá no Brasil, porque no Brasil você não fala essas coisas não. E ele levou na brincadeira, e eu falei, não, mas é sério, né, essas coisas não se falam. No final das contas, a gente começou a ficar incomodado, porque todo ambiente que a gente ia tinha esse tipo de olhar e a produção começou a ficar incomodada. Isso é a minha percepção, ela pode até falar dela, mas na minha percepção eu percebia que ela não queria tanto ir lá pro lado de fora, ela começava a incomodar de estar dentro do apartamento e também tá incomodada de estar do lado de fora na hora de fazer coisas simples, assim, tipo, eu vou ali pegar uma água, vamos comigo? Ela, não, eu vou ficar aqui dentro. E não sei, eu acho que o meu sentimento, a única coisa que eu posso falar é de muito desconforto. Pra mim era um desconforto muito grande, que eu nunca senti em nenhum outro lugar do mundo. Eu não senti com a mesma intensidade que eu senti no Egito. Quando eu ia gravar, não podia gravar, polícia por todo lugar, toda vez que você vai pegar uma câmera pra gravar, parece que tá cometendo um crime, sabe? Porque a polícia vem, as pessoas pedem pra parar de gravar. Um outro até disse que o slogan do Egito deveria ser: deixe sua câmera em casa e traga somente seu dinheiro. E é basicamente isso que a gente começou a sentir, que o dinheiro era importante, principalmente se fosse dolarizado, se fosse euro, aí era muito importante. Mas mostrar sua experiência, mostrar o país, mostrar a cultura, não era muito importante para eles. Na verdade, você não deveria mostrar tantas coisas. Mas no final das contas, um turista ou um criador de conteúdo, uma pessoa que quer mostrar o melhor do mundo, tá lá para mostrar o melhor. E aí quando ele se depara com um monte de obstáculos,
você começa a ficar um pouco assim, cara, um pouco chateado, vamos dizer assim. E aí eu pedi um sinal para Deus. Chegando nas pirâmides foi um momento muito impactante e contrastante. Primeiro foi impactante porque foi positivo, a gente chegou e a gente começou a ver aquelas pirâmides gigantes. A gente já tinha acostumado com o fato do Egito estar completamente caótico e tudo acontecendo ao mesmo tempo, e moto, e carro, e cavalo, e taxista, e tudo acontecendo. Então acho que a gente já tinha até acostumado um pouco com isso, então a gente não estava achando tão estranho assim o Egito naquele momento. Mas a gente chegou nas pirâmides e estava bem legal. As pirâmides são gigantes, são muito bonitas, é realmente uma coisa muito curiosa. De fato, a parte turística do Egito é de fato linda, né? Eu posso trazer vídeo falando da geografia, da geopolítica, da história, do lado turístico, que é muito bom a gente comentar. Mas é isso, gente. A gente tá vendo como que o país realmente é, né? Porque toda a beleza tem seu lado sombrio. E que perrengue, hein, Fê? Que perrengue que você passou aí. Que situação alarmante, né? Imagina o desconforto que vocês sentiram aí por tudo que vocês passaram. Mas olha, vocês estão de parabéns. Eu parabenizo vocês pela coragem, pela audácia, pela motivação, pela determinação. Porque eu não teria, entendeu? Eu tava até pensando em conhecer, né, o Egito, as pirâmides, a esfinge, mas de resto, não sei dizer bem exatamente. Eu sempre pensei para a África, tipo, a África do Sul. Eu quero conhecer a África do Sul para ver o safari de vida selvagem, entendeu? Muita gente fala do Marrocos, né, de países aí da África, mas, né, eu acho que não tem tanta opção de turismo no continente africano, sem querer desmerecer os povos africanos, porque eles são de extrema importância. Eles são uma grande fonte de conhecimento. Eles são muito importantes mesmo para o planeta Terra, né? Então, não dá para desmoralizar, desmerecer o povo, a cultura africana, entendeu? Mas é que o turismo lá é, digamos que um pouco escasso, né? Acho que uma coisa que me chocou muito aqui no Egito é o fato da engenharia dessas pirâmides ser superior à engenharia dessa cidade atual. Olha isso. Que contraste. Vocês não têm dimensão do tamanho se vocês ainda não conheceram, porque eu tô muito impressionado com o tamanho. Eu não imaginava que era tão grande assim. Olha só, pra comparação. As pessoinhas ali, ó, e o tamanho do negócio. É muito maior do que eu imaginava, mas o que mais me impressionou mesmo é ver isso aqui agora. E o contrastante que eu disse no início, eu acho que é pelo fato de que você vai ver as pirâmides, que é um lugar muito legal, que é um lugar que arrecada muito dinheiro, só que das pirâmides você vê assim Cairo, e Cairo tá completamente detonado. Uma civilização muito antiga, uma história muito rica, parece que não prospera por alguma coisa. E esse contraste, ele gera um incômodo também. Isso é verdade, a história é muito rica mesmo, é uma civilização, é uma população muito antiga, tem muita história mesmo, tem muito legado. Isso eu concordo plenamente. Porque esse contraste está ligado a uma coisa bonita, uma cidade que está completamente caótica com tudo acontecendo, e obviamente eu já tinha todo o background de experiência negativa, que eu tinha sido roubado, etc. E aí chegando nas pirâmides, você se impressiona, mas você começa a ficar chateado. Por que chateado? Porque a cada passo que você dá nas pirâmides, alguém vem te para querendo dar um golpe. I don't want to go inside. I just want to look around. Take your time, just look at the ticket. You already pay, you can see the sphinx, see the tomb and the grave. No more money. Okay. But you already paid the ticket, you understand? But I just want to finish the tour or only coming now? No, you're gonna just go, no tour. We by ourselves. You're coming now or already finished? No, I'm coming now. Okay, come from this side, here's wait. E alguém te para querendo falar que você não pode ir por aquele caminho. Eu sou o guia que trabalha aqui dentro. Isso acontece muito, tá? Presta atenção. Você vai chegar na pirâmide, quando você passar da primeira parte, assim, que você vai chegando nas pirâmides mesmo, vai chegar um cara e vai falar com você, olha, não, você não pode andar aqui. Eu trabalho aqui, vem comigo. Nessa, ele não trabalha lá. Ele é um cara aleatório, ele só quer te levar pra um lugar e pegar sua grana. Basicamente isso. E aí depois vai chegar outros caras com camelo falando, você quer dar uma volta no camelo? Quanto você acha que custa? Aí você fala, sei lá, $10. Aí $10 vira 20, vira 30. O camelo, ó, tira uma foto com o camelo. Dromedário. Vai chegar com o camelinho, você tira uma foto com o camelo. Aí você vai lá, tira uma foto com o camelo, dá 10 agora, entendeu? Dá $10, dá $20. Não, mas você falou que a foto era brinde. Não, mas não é brinde, tem que pagar. Esse tipo de coisa vai incomodando porque não é um ou dois, é todo momento que você tá andando. Você não consegue tirar uma foto em paz sem alguém vir te parar.
Thank you. Não, mano. Thank you. Cara, não tem um momento que você não tá andando que não tem alguém tentando te empurrar um golpe, sabe? Isso é uma coisa extremamente negativa. Ofereceram camelo na produção, ofereceram camelo, gente. 2 camelos e 2 galinhas, sei lá. Quanto foi? 2 camelos e 3 galinhas. Não foi? 3 camelos e 2 galinhas. 3 camelos. Espero que isso valha muito. 3 camelos e 2 galinhas. Eu olhei pro cara e falei, cara, você tá falando sério? Ele, 3 camelos e 2 galinhas. Eu falei, cara, que vontade de esganar você. 3 camelos, cara. O que eu vou fazer com 3 camelos? Pô, 2 galinhas ainda consigo fazer. Aí vem o ponto que eu falei pra vocês, o sinal de Deus. E o sinal de Deus, bom, ele finalmente chegou. Na volta a gente tava no táxi e aí eu vim pensando no táxi, será que eu devo estar aqui no Egito? Será que é o momento certo? E eu sempre escutava que o Egito ia transformar o canal, ia fazer com que as pessoas assistissem mais, que o Egito é de um interesse muito grande. Eu tinha muita vontade de conhecer, então era um país que eu tava quase segurando na mão assim pra não ir, sabe, de ansiedade de ir acabar muito rápido, alguma coisa acontecer. E aí eu tava pedindo esse sinal pra Deus, falando, Deus, por favor, eu devo ficar ou não? E se eu for embora? E o prejuízo que eu vou ter? Porque eu fechei 15 dias de hospedagem, eu fechei ida e volta já, então pro próximo país. O que eu devo fazer? E aí não passou 5 minutos, eu escuto um barulho, eu olho pra trás e quando eu olho tem uma moto rodando, blum, blum. A gente tá no Uber e o cara acabou de derrubar um motoqueiro, mano. Nosso Uber acabou de derrubar um motoqueiro. Nossa, a moto do cara ficou toda esbagaçada. Meu Deus do céu. E aí eu já vi o cara parando assim com o carro, nosso Uber já parou com o carro. Ele acabou de derrubar o motoqueiro ali, ó. Formou uma aglomeração absurda. Aquele carro pequenininho fechou a gente, jogou pra cima. E aí ele foi e bateu na motinha. O cara deve ter se machucado ali. E a gente tá aqui no meio do nada agora, sem saber o que fazer. Já desceu, já foi até o cara da moto e a gente tava perdido ali, sem saber o que fazer. E a gente tava muito apreensivo dentro do carro. E como a gente tá numa região meio suspeita, eu não vou me envolver, eu não vou falar nada, porque a gente tá no Uber e eu não sei falar árabe, eu não sei o que tá rolando. Juntou um monte de gente. Se a polícia não tá se envolvendo, meu amigo, eu vou ser o último que vai se envolver aqui também. Sem saber o que fazer, tava num lugar completamente estranho, né? Do lado tinha uma espécie de favela e a galera começou a sair da favela e começou a ir lá entender o que tava acontecendo. Eu não sabia se eu dava risada, se eu chorava, se eu já ia embora, o que eu fazia naquele momento que eu tava completamente perdido. Eu lembro que eu vi uma cena do cara voltando assim, discutindo com outro cara que já tinha aparecido na história. Ele veio, pegou um dinheirinho assim, tipo, juro por Deus, não dava mais de 50 reais e tipo, foi lá dar pro cara da moto, tipo assim, resolve seu problema. Ele vai pagar o cara ali 2 notas, que eu não faço ideia do valor, mas ele vai dar 2 notas pro cara. E eu olhava pra moto assim, a moto tava tipo, farol pra um lado, roda pro outro e guidão pro outro, e o cara meio torto assim, em cima do negócio. Eu acho que o cara tava tão acostumado a ir de moto já. O Egito tem um dos trânsitos mais caóticos que eu já vi na minha vida. É divertido e preocupante ao mesmo tempo, sabe? Tão preocupante que nesse caso tinha acabado de acontecer um acidente. Na minha cabeça eu tava, né? Eu acho que eu tenho um sinal. Eu acho que é pra mim ir embora mesmo, né? E aí a gente voltou pro hotel e eu lembro que eu sentei e falei com a produção, vamos embora? E ela falou assim, não, vamos fazer os vídeos, vai ficar legal, os vídeos vão ficar bom, tá acontecendo um monte de coisa, a gente pode mostrar essas coisas no vídeo. E eu falei, mas até que ponto a gente não vai fazer 3, 4, 5 vídeos aqui que são negativos, que a gente vai começar a apontar as coisas negativas? Será que a gente tem que ficar aqui, sabe, tipo, arrancando toda a nossa energia, que não tá tão grande assim, inclusive, porque a gente já tá cansado depois de tudo que aconteceu? Será que é o momento da gente ficar aqui? Vamos embora. E no final das contas eu também percebi que ela não tava muito afim de ficar, e foi aí que eu decidi falar, cara, vamos embora. Eu acho que eu pedi um sinal e Deus deu, eu contei toda a história pra ela. Eu falei, então vamos embora. E aí a gente teve que arcar com um grande prejuízo do resto das noites, porque a gente só ficou 3 dias lá, né? 4 noites no caso, e 3 dias. E no final das contas a gente pagou por 11 noites a mais, compramos uma outra passagem para continuar produzindo os vídeos para vocês e no final das contas a gente teve que arcar com esse prejuízo e o Egito foi de longe assim a pior experiência, porque desde o começo eu sentia esse negócio negativo que tava ali dentro. Eu não sei se eu manifestei isso de alguma forma, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que na minha história viajando, mais de 30 países, ela deve estar perto dos 40 países já, a gente nunca passou por nada do tipo. E quando eu tô dizendo nada do tipo, não é o acidente, não é
as pessoas ou o interesse negativo das pessoas em cima da gente, ou enfim, coisas do tipo assim. Eu acho que o pior de tudo era a negatividade que tava em todos os dias, como se Deus estivesse todo dia falando pra você, cara, sai daí, vai embora. Esse não é o país, esse não é o momento, esse não é o lugar, vai pra outro lugar, o momento não é agora. E aí a gente meio que acatou isso e ligou todos os pontos negativos dentro dessa história. Então, por isso o Egito foi de longe assim a pior experiência. E eu acho que a produção não vai querer voltar lá tão cedo. Talvez eu volte, não sei. Eu passo, eu acho que eu não voltaria pro Egito. Fê, se eu fosse você, obedecia a sua mulher, é brincadeira. Concorde com ela, porque se eu tivesse no seu lugar eu não voltaria não. E outra, eu não vou, gente, desculpa. Eu admiro a história, o legado do Egito, sabe? Desde a época dos faraós, enfim, na mitologia com Horus, né, o deus. Enfim, tem muita história, tem muita mitologia. O turismo que já existiu já foi melhor, eu acredito. Talvez um dia melhore. Parece que não tá numa fase boa, né? Acontece. Tudo passa por fases, né? E tudo passa, eu acredito. Mas de fato, cara, eu admiro sua coragem, eu parabenizo sua dedicação, seu empenho em trazer um conteúdo de qualidade, né? E vi que seu conteúdo é um dos melhores aqui, que fala de turismo, né? Enfim, tem mais de 40 países para conhecer no seu canal. Eu fico feliz de saber que pessoas como eu que estão pesquisando o seu conteúdo estão conhecendo muito mais sobre países que elas jamais poderiam conhecer, enfim. A gente meio que viaja para outros lugares estando dentro de casa, na frente do computador ou com o celular, num tablet, enfim. Então o seu canal é de alto valor. Eu gostaria de parabenizar e te desejar muito sucesso nesse ano de 2025. Espero que seja melhor, espero que você passe por experiências melhores. Se eu fosse você, eu não voltava pro Egito não, cara. Não voltaria. Eu não vou, gente, desculpa, mas eu não quero passar por perrengue desse não, gente. Olha só todos os apuros que ele teve que passar. Eu conheceria a África do Sul. Por enquanto a África do Sul está no meu roteiro de países africanos. Marrocos, eu não sei ainda. Eu vou pesquisar sobre Marrocos e depois eu vou dar o veredito para vocês. Enfim, inscrevam-se em ambos os canais, Gabriel Barreto e Mundo do Gabriel. E vejo vocês no próximo vídeo, né? Me sigam nas redes sociais, compartilhem meu conteúdo e vamos dar força pro Fê também. Vamos divulgar o canal dele, vamos divulgar o conteúdo dele para mais pessoas, porque todo mundo tem direito a conhecer um conteúdo bom, um canal top, de qualidade, vale a pena. Enfim, gente, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!